Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, podem se assentar. A todas as mães, um feliz Dia das Mães. Eu peço a você que abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 2. Obrigado pela água, Cleverson. Êxodo, capítulo de número 2, a versão que eu estarei usando, a Nova Almeida atualizada. Êxodo, capítulo de número 2, do verso 1 a seguir. Quem achou diz amém? Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: "Este é um menino dos hebreus." Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: "Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora?" A filha de Faraó respondeu: "Vá." A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, eu darei um salário para você." A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela levou a filha de Faraó, da qual ela passou a ser filho. E esta lhe deu o nome de Moisés, e disse: "Porque das águas o tirei." Amém? Meus irmãos, providência divina é uma das características, uma das qualidades de Deus para nossas vidas. A providência, ela está estabelecida muito antes de nós pensarmos, muito antes dela acontecer em nossas vidas. A providência, ela vem quando Deus, satisfeito em si, cria um povo para chamar de seu. Essa providência também acontece quando, mesmo antes da fundação dos séculos, Deus sabia que enviaria o seu único filho a morrer e ressuscitar por cada um de nós. A providência se dá quando o homem erra, e a partir do momento desse erro, Deus ainda escolhe Abraão para chamar a família de Abraão de seu povo, fazer dessa nação, fazer desse homem uma nação completa. Essa providência acompanha Isaac, acompanha Jacó, acompanha os 12 filhos de Jacó diante a sua peregrinação. Essa providência de Deus acompanha José em cada passo que ele dá, por mais difícil que tenha sido a caminhada dele no decorrer de sua vida. A providência alcança o povo de Israel quando Deus livra de uma forma maravilhosa o seu povo da morte, levando José para o Egito. A providência de Deus, ela está sobre a vida do povo quando ele é liberto através da vida de Moisés. Mas nós vemos de uma forma muito clara que essa provisão não fica somente ali no Antigo Testamento. Cristo é a providência de Deus para a transformação dos nossos corações.
Mas antes de nós chegarmos lá em Cristo, nós precisamos entender a história que vai fazendo com que esse povo, que através de um homem se torna uma família, e a partir dessa família passa a ser uma grande nação, e essa grande nação é o povo escolhido de Deus. A história que nós acabamos de ler é a história do nascimento de Moisés. Essa história, antes de ser entendida como o nascimento dele, ela é contada, ela precisa ser entendida alguns relatos um pouco antes. Por exemplo, nós precisamos entender que dentro do Egito existiam duas dinastias que eram rivais. Antes de José assumir o trono, a dinastia dos Ixos era o que dominava o Egito. O faraó que mais à frente daria o lugar a José para trabalhar e governar o Egito, vence uma batalha e toma a posse daquele lugar e passa a governar todo o Egito como faraó. A partir desse momento, José também governa, fazendo tudo aquilo que nós vemos acerca do sonho, e durante esses mais de 400 anos, acontece uma nova guerra, e esse povo, esse novo clã dos Ixos, toma novamente a posse daquele lugar, passa a dominar novamente o Egito, e eles não se lembram mais dos feitos de José. Ao olhar para aquele povo, ver o quanto Deus cumpria a sua promessa sobre a vida do povo, fazendo com que aquele povo fosse fecundo e eles pudessem se multiplicar. Aquilo que Deus havia prometido a Abraão, que a sua descendência seria como os grãos de areia, a sua descendência seria como as estrelas do céu, passa a se cumprir sobre a vida desse povo, porque quanto mais eles estavam ali sendo perseguidos, mais eles simplesmente conseguiam se multiplicar e se tornavam ainda mais fortes. Esse novo rei começa a olhar e ver a multiplicação desse povo, o quanto Deus estava sobre a vida deles, e começam a afligir. Em primeiro lugar, ele coloca feitores sobre a vida deles, afligindo, perseguindo a vida deles. Logo após, eles o escravizam de uma forma declarada, passam a mostrar a eles que eles deveriam trabalhar e trabalhar somente para o Egito. Depois disso, ele não contente com aquilo que ele estava acontecendo, manda com que duas parteiras viessem a matar a partir daquele momento todos os meninos homens, todos os meninos que nascessem das mulheres que eram hebreias, das mulheres que eram filhas de Abraão, que eram da descendência de Abraão. Sendo assim, eles começam uma perseguição clara e objetiva sobre a vida do povo. Porém, meus irmãos, não importa qual seja a época, não importa se é antes, se é hoje ou se será amanhã, a providência de Deus é para hoje, é para amanhã e é para sempre sobre nossas vidas. Deus sempre estará provendo sobre nossas vidas. Deus proveu no passado para o seu povo. Deus proveu hoje para as nossas vidas, e Deus continuará provendo para os nossos corações todos os dias. Antes de Deus prover a uma nação, antes de Deus prover a um povo, Deus passa a prover sobre uma família, para que essa família faça toda a diferença sobre a vida de uma nação completa. É o que a história aqui começa a nos contar. E a história começa nos mostrando que diante dessa perseguição, diante da matança dessas crianças, desse infanticídio, Deus coloca no coração dessa família para que elas viessem a esconder essa criança. O menino era um menino robusto, um menino bonito, e eles colocam essa criança escondida, escondem eles até o ponto que eles podem ser escondidos. Só que chega cerca de 4 meses, eles não conseguem mais esconder essa criança, porque a criança passa a chorar. A perseguição estava tanta que eles pegam um cesto, passam piche sobre esse cesto e colocam esse cesto sobre as águas. A Bíblia nos diz, no verso 2 em diante, que a mulher ficou grávida e deu à luz a um menino, a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses.
Não podendo, porém, escondê-lo mais por mais tempo, pegou um cesto de junco, tampou com buracos, com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. Esse piche que eles colocam nesse cesto é para que a água não viesse a entrar e ele resistisse sobre o calor do sol. Ela coloca sobre o rio. Os juncos que estavam criados ali no meio do rio fariam com que eles não fossem à margem do rio, para que os crocodilos que tem ali no Egito, na beira do Nilo, viessem a comer aquela criança. Era a última ação desesperada de uma mãe, mas uma mãe que confiava em Deus, uma mãe que buscava a resposta em Deus. Coloca sobre aquele cesto aquela criança, e coloca aquela criança a descer à beira do rio. A irmã de Moisés, que também era irmã de Arão, começa a descer a caminho do rio, para mostrar a eles, para ver até onde aquele cesto iria. Deus começa a prover sobre a vida desse povo, muito antes deles pensarem. Deus dá sabedoria a ela de tramar todas essas situações, diante de tantas mulheres dentro de Israel, dentro do Egito, mulheres que eram hebreias. Porque Deus estaria colocando essa sabedoria apenas em uma? Porque Deus tinha um propósito predeterminado naquele momento. O Senhor começa a fazer aquilo que de fato era o propósito dele, que iria se cumprir muito mais à frente. Isso é sinal, meus irmãos, que Deus tem o controle de todas as situações, independente se nós estamos vendo ou não. Não importa qual seja a circunstância, a providência de Deus sempre é real sobre nossas vidas. Nós nos afligimos, temos medo, passamos por inúmeras aflições, sofremos não somente com aquilo que nós achamos que irá acontecer, mas deixamos de confiar que Deus tem a providência sobre nossas vidas. Mateus capítulo 6, o próprio Jesus, no verso 33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo das nossas necessidades básicas, da comida, da água, das vestes. Ele está nos dizendo que Ele vai cuidar de tudo, mas antes, a bênção do Senhor, ou melhor, buscar o reino de Deus deve estar à frente. Quando nós, de fato, estamos com o nosso coração em Deus, quando nós resolvemos, direcionados pelo Espírito Santo, em buscar a Deus em primeiro lugar sobre nossas vidas, nós passamos a ter a provisão, a providência de Deus no nosso caminho. O segredo está implícito acerca disso. Buscar a provisão de Deus todos os dias de nossa vida, porque Ele não dorme, porque Ele não está distante, porque Ele não está longe, porque Ele está acordado e conhece os nossos corações, conhece as nossas necessidades mais do que a nós mesmos. Como você tem enfrentado as situações que a vida tem te trago? Como você tem sentido as aflições que a vida tem te colocado? Olhe para o coração dessa família, que haveria de perder um filho, mas ela busca em Deus a solução para o seu problema. O próprio Senhor provê, porque Ele tem um propósito. Não se desespere, o Senhor sempre está no controle de todas as situações. Não importa quão difícil ela seja, o Senhor tem o controle de toda a situação. Do verso 5 ao verso de número 8, vai nos mostrar a ousadia da sua irmã, da irmã de Moisés, que não olha aquilo que estava para acontecer, não olha que ela estava indo adiante de uma mulher que era considerada uma rainha, mas ela vai e busca a solução para o problema. O verso 5 e ao verso 8 diz assim: a filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das crianças fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: esse é um menino dos hebreus. Então
A irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Veja bem, Deus começa a trabalhar não simplesmente quando a irmã começa a ir vendo o cesto, mas quando aquelas moças vão ali passear à beira do rio, quando o sentimento de compaixão instaura sobre o coração daquela mulher, e ela olha sabendo que era o filho de um dos hebreus, ela pega aquela criança para si. É o próprio Deus gerando a graça comum dele no coração daquela mulher. A graça comum é a graça que todo ser humano tem, que faz com que o homem não morra, com que o homem não se mate. Essa é a graça comum. A graça comum não salva ninguém, porque ela é estabelecida a todos. É a bondade daquele que não conhece a Deus, é a bondade daquele que não tem Jesus sobre a sua vida, aquele que simplesmente ajuda o próximo porque ele acha que isso é algo bom, aquele que está ali para fazer o que é bom, que é uma pessoa boa. Essa é a graça comum, diferente da graça salvadora, que além de tudo, de tornar o cristão uma pessoa boa, faz com que ele dobre os seus joelhos e reconheça que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Essa mulher, ela tinha a graça comum sobre o seu coração, e o próprio Deus provê a compaixão dentro do seu coração, em pegar aquele menino para si, em fazer com que aquele menino viesse a se tornar um príncipe dentro do Egito. Essa mulher, essa compaixão não provém dela, mas provém do próprio Deus. E a sua irmã, ao ver que aquela criança está sobre o colo da filha de Faraó, é direcionada por Deus a dar a solução para o problema. A menina chega diante da filha de Faraó, provavelmente com muito respeito, com muito cuidado, com a sua vida em risco pela desobediência de estar diante de alguém que era superior a ela, mas ela não se intimida, porque quando Deus tem a providência sobre nossas vidas, Ele nos dá a coragem, Ele nos dá a força, Ele nos direciona, Ele nos carrega e nos leva até onde Ele quer que nós possamos ir, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é feita a qualquer custo que seja. Você estava na sua casa, assistindo sua televisão, você estava junto da sua família, talvez, curtindo a sua mãe no Dia das Mães, mas o Senhor foi lá, te conduziu a entender que você precisava vir à igreja, e aqui você está porque o Senhor te trouxe. Essa menina foi da mesma forma, ela é conduzida até aquela moça, e ela chega diante da filha de Faraó, e pergunta: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama, e crie essa criança para a senhora? A ousadia dela de mostrar a solução. A solução não se dá somente para a filha de Faraó, mas ela devolve a esperança e a fé à mãe que estava com o coração aflito, sem saber o que haveria de acontecer com seu filho. Você que é mãe, se coloque no lugar de Joquebede. Se coloque no lugar dela pensando: o que será que aconteceu com meu filho? De repente o filho retorna aos braços da mãe, porque o Senhor proveu a salvação para a vida desse menino. Nós estávamos da mesma forma, perdidos, totalmente sem direção, como ovelhas que não sabem o caminho do aprisco, mas Deus proveu através do Filho, e através do Espírito Santo mandou alguém chegar até você, falar para você que Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode mudar a sua vida, pode te conduzir ao caminho que te leva à verdadeira felicidade, a um caminho de paz, a um caminho de bênçãos, a um caminho de fato, onde nós estaremos sendo guiados a uma terra que mana leite e mel, não por alguns anos, mas por toda a eternidade, porque o Deus das Escrituras é o Deus que provê sobre nossas vidas. A provisão de Deus sobre as nossas vidas se encontra nesse texto, quando Deus começa a levantar um homem a libertar aquele povo, porque a providência de Deus é para hoje, é para amanhã, é para sempre.
o resultado dessa ousadia dessa família, da ousadia dessa menina, dessa transformação, dessa provisão de Deus, é o que o próprio Deus nos mostra, do verso 9 e 10, quando o Senhor começa a trabalhar sobre o coração de Moisés, sobre o coração dessa família. O verso 9 e 10 diz assim: então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Essa lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Esse verso 9 nos chama a atenção em muitos pontos aqui nesse momento. Em primeiro lugar, vamos entender o que o contexto da história está nos dizendo. Deus, ou melhor, Faraó, não conhecia a história de José, eu repito isso, que é muito importante nós entendermos, e ele começa de uma forma muito clara a assolar o povo. Primeiro ele coloca feitores, depois eles os escravizam, e depois eles mandam matar todos os meninos homens. Vamos entender qual era o contexto que essa família estava vivendo. Era um contexto onde eles estavam sendo assolados por feitores, eles estavam escravizados, mas a provisão de Deus chegou para essa família de uma tal forma, com tanta abundância, que eles não somente são escravos, mas eles passam a receber do próprio Egito o cuidado, o salário pelo cuidado daquela criança. Deus, quando resolve abençoar as nossas vidas, quando Deus entende que é o propósito de nos entregar aquilo que é a bênção sobre nós, ela vem sacudida e recalcada e abundante. Deus provê. Foi assim que Ele fez conosco. Nós estávamos, eu repito, perdidos. Nós estávamos sem direção. Mas Jesus morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, é a bênção. E Ele deixa o Espírito Santo para todas as vezes que nós errarmos, precisarmos de direção. Esse Espírito nos guie todos os dias. É a provisão do Senhor, é a bênção sacudida, recalcada e transbordante. Cristo é tudo aquilo que nós precisamos. Esse povo só precisava da provisão do Senhor sobre sua vida. E a provisão não vem somente da entrega da criança novamente à mãe, mas vem também com o salário que ela passa a receber, com o cuidado que eles possam receber na educação desse filho. E aqui entra o segundo ponto que nós precisamos compreender, que não menos importante, que é, de fato, o que diz no verso 9: eu darei um salário a você, ou melhor, leve esse menino, amamente-o para mim, eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela levou a filha de Faraó. Moisés não sai do Egito. Moisés não fica toda a sua vida dentro da casa de Joquebede. Mas ele, em determinado momento, ele volta para dentro do palácio. A Bíblia nos ensina que a nossa natureza, ela é pecaminosa. E tudo aquilo que nós temos, nós sempre iremos decidir para o mal quando nós não formos conduzidos pelo Espírito Santo. Por isso, é extremamente importante, desde a base, desde criança, a criança aprender o caminho que ela deve andar, para quando ela crescer, ela jamais se desvie dele, é o que diz o Provérbios. Mas agora nós vemos que essa criança ainda de colo retorna ao seio de sua mãe, e a sua mãe passa a ter o compromisso de educar essa criança. Essa educação aqui está longe de ser uma educação de português, matemática, essas coisas, porque isso seria uma responsabilidade do Egito quando ele estivesse grande, mas era uma educação de ensinar os preceitos de Deus à vida daquela criança.
ela passa a aprender sobre o Deus de Israel, o Deus que havia chamado Abraão, o Deus que havia tirado Abraão da casa dele, havia levado a uma terra distante, a um Deus que se relaciona com o seu povo. Eles haviam aprendido sobre um Deus verdadeiro, e isso faz, essa base, essa construção de alicerce sobre a vida desse menino, faz com que ele volte para o olho do furacão, onde ele teria a oportunidade de participar dos inúmeros prazeres do Egito, dos inúmeros pecados que o Egito fornecia, mas ele permanecesse fiel ao Senhor em todo o tempo. Ele permanece fiel porque a educação de base dele foi uma educação bem feita. E aqui eu quero chamar a sua atenção, mãe. A educação dos seus filhos não pode ser terceirizada. A educação dos seus filhos não pode ser de outras pessoas, mas deve ser totalmente sua. O pai saía a trabalhar como escravo que era, mas a mãe estava dentro de casa, cuidando da educação do filho. Ela estava ali naquele momento, ensinando o filho o caminho que ele deveria andar. Estava ali naquele momento mostrando a verdade acerca do verdadeiro Deus, diante de inúmeros deuses que o Egito tinha, e Deus mais à frente humilha todos esses deuses com as 10 pragas. Moisés continua firme e perseverante, confiando no único e verdadeiro Deus, porque a sua mãe havia dado uma boa base cristã a ele, ou melhor, uma boa base de educação, ensinando os preceitos de Deus, a conhecer o verdadeiro Deus. Como que você tem vivido durante esses dias? O mundo quer tirar de você a maior dádiva que toda mulher tem, que é ser mãe. Isso tem se tornado algo ruim durante os dias. Mas Deus manda te dizer que o mundo não pode ditar aquilo que Deus te deu como herança perpétua. O privilégio de ser mãe. O privilégio de educar os seus filhos. De ensiná-los o caminho que eles devem andar. Olhe para dentro do seu coração e entenda quão importante é você conduzir os seus filhos. Quando o menino já era grande, ele o levou à filha de Faraó. Essa mulher podia ter pensado em fugir. Essa mulher poderia ter olhado e pensado que agora ele vai se desviar dos caminhos. Mas ela já tinha visto que a providência de Deus é para hoje, é para amanhã e é para sempre. Por isso, confie em Deus de todo o seu coração. Ensine os seus filhos a confiar em Deus de todo o seu coração. Ensine os seus filhos a amar a Deus acima de você. Ensine os seus filhos a amar a Deus sobre todas as coisas, que diante desse mundo perverso que nós temos vivido, diante desse mundo onde eles têm oferecido de tudo para os nossos filhos, e de uma proporção ainda maior por causa da tecnologia, por causa das redes sociais, os nossos filhos, quando ensinados desde a base, saberão de uma forma muito clara rejeitar aquilo que o mundo oferece. Em outras palavras, você estará ensinando aquilo que o próprio Jesus diz no final do monte, no final do Sermão do Monte. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será considerado um homem prudente. Porém, aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será considerado um homem insensato. Ensine o seu filho a ser prudente, a negar o mundo e viver totalmente para Deus. Ensine-o sobre a providência de Deus, que o Senhor é quem provê sobre a vida dele, que a verdadeira felicidade não está naquilo que o mundo oferece, mas naquilo que Deus traz sobre a vida de cada um de nós. E eu quero encerrar essa mensagem de hoje dizendo que a provisão de Deus está sobre as nossas vidas de uma forma tão clara, que ela não precisa, ela acontece muito antes de nós orarmos por ela. No capítulo 2, no verso 23, o povo de Israel começa a orar a Deus. O verso 23 diz assim:
Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Mas o interessante é que mesmo antes desse povo clamar, Deus já sabia do que eles precisavam. Deus já tinha livrado Moisés. Deus já estava preparando Moisés. Deus já ia levar Moisés para o meio do Egito, para o meio do deserto, para conduzir Moisés a entender qual era o propósito dele, a aprender a viver naquele momento, para poder tirar todo aquele povo e fazer daquele povo não um povo, mas uma grande nação. Saiba que Deus vai te conduzir em oração, mas a provisão de Deus sobre sua vida já está pronta, porque Ele sabe de todas as coisas. Mateus capítulo 6 nos mostra de uma forma clara, que mesmo antes de nós orarmos, Ele já sabe do que nós precisamos. Esse é o Deus que tem te convidado todos os dias a servi-lo. Há um Deus que te chama a relacionar-se com Ele, para entender quais são os propósitos dEle. Mas esse Deus que sabe de tudo que nós precisamos, mesmo antes de pedir. Por isso, Deus simplesmente conduz esse povo a orar segundo a vontade dEle. Até mesmo, meus irmãos, as nossas orações, elas são conduzidas pelo Senhor, porque nós devemos orar segundo a palavra de Deus. Nós devemos orar segundo a Bíblia, porque as nossas orações, em conjunto com a palavra, elas não mudam a Deus, mas ela nos muda a viver a vontade absoluta do Senhor. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.